Imagine por um instante que você está respirando fundo, enchendo os pulmões de um ar excepcionalmente puro, sentindo uma energia que você nunca experimentou antes. Agora, multiplique essa sensação por 2. Isso não é apenas uma fantasia de super-herói ou um exercício de respiração. É a premissa de um cenário científico que, se fosse real, transformaria fundamentalmente a vida na Terra. E não apenas para nós humanos, mas para as criaturas que rastejam e voam, aquelas que atualmente ignoramos, mas que, sob essa nova condição atmosférica, se tornariam verdadeiros monstros de um filme de ficção científica. Estamos falando de dobrar o oxigênio atmosférico, pulando dos atuais 21% para impressionantes 42%. Antes de sequer pensarmos nos nossos próprios pulmões, vamos começar com a parte mais aterrorizante e fascinante desta equação: o retorno dos insetos gigantes. Pense nisso. A borboleta que hoje pousa delicadamente no seu jardim poderia ter o tamanho de um corvo. A joaninha, um pequeno ponto de cor, se tornaria um besouro de combate do tamanho da sua cabeça, com um exoesqueleto que mais pareceria uma armadura medieval em miniatura. A pergunta que nos guia é: por que o oxigênio é o limite de tamanho para essas criaturas? E o que aconteceria se esse limite fosse dramaticamente removido? A grande maioria das pessoas nunca parou para pensar na mecânica respiratória de um inseto, e é justamente aí que mora o segredo do gigantismo, ou, no nosso caso atual, da pequenez. Nós, vertebrados, temos pulmões complexos e circulatórios baseados em hemoglobina, que agem como sistemas de bombeamento e distribuição altamente eficientes, levando oxigênio para cada célula do nosso corpo, independentemente da distância. Insetos, por outro lado, são reféns de um sistema de respiração muito mais primitivo e, crucialmente, ineficiente, conhecido como sistema traqueal. Eles não têm pulmões. Eles respiram através de pequenos buracos espalhados pelo corpo, chamados espiráculos, que levam a uma rede de tubos ramificados, as traqueias, que se estendem pelo corpo do animal. O grande problema para o crescimento é que o oxigênio entra nessas traqueias principalmente por difusão passiva. Pense em como o gás se espalha lentamente no ar, misturando-se gradualmente. É um processo lento e que depende da distância percorrida. Quanto mais longe do espiráculo estiver uma célula do corpo do inseto, mais difícil será para o oxigênio alcançá-la. Isso impõe um limite de tamanho biológico estrito. Se você fosse um besouro e tentasse aquecer muito, as células do seu núcleo interno, as que estão mais distantes das aberturas de ar, literalmente morreriam de asfixia, não importando o quão grande fosse o seu coração rudimentar. É um gargalo arquitetônico que a evolução nunca resolveu e que nos garante um mundo livre de aranhas do tamanho de cachorros no nosso quintal. Mas e se a concentração externa de oxigênio dobrasse? Se em vez de 21%, tivéssemos 42%? Com uma concentração tão alta de oxigênio no ambiente, a pressão parcial desse gás aumenta exponencialmente. Isso significa que, mesmo que a difusão passiva permaneça o mecanismo principal, o gradiente de concentração se torna tão íngreme que o oxigênio é forçado a percorrer distâncias muito maiores dentro do sistema traqueal em um tempo muito mais curto. Em termos simples, o gargalo da respiração é alargado. O inseto pode crescer. E a história natural da Terra já nos deu um vislumbre assustador e maravilhoso desse fenômeno. Estamos falando do período carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos. Naquela época, a Terra era um pântano quente, úmido e coberto por vastas florestas de samambaias gigantes e licófidas. E, crucialmente, o oxigênio atmosférico não estava em 21%. Ele flutuava, mas chegou a picos de 35%. Não era o dobro, mas era significativamente mais do que hoje. E o que aconteceu? A fauna de artrópodes explodiu em tamanho. O exemplo mais famoso é a meganeura, uma libélula pré-histórica cuja envergadura de asas podia atingir até 75 centímetros, o tamanho de um gavião. Tínhamos também a artropleura, um milípede colossal que se arrastava pela floresta e que chegava a medir quase 2,5 metros de comprimento. Eles eram os donos do céu e do solo, uma prova viva de que a taxa de oxigênio é o interruptor de ligar e desligar para o gigantismo dos insetos. Se 35% de oxigênio gerou libélulas de 75 centímetros, imagine o que 42% faria. Não estamos falando de libélulas do tamanho de pássaros, estamos falando talvez de libélulas do tamanho de crianças pequenas. Libélulas que poderiam, teoricamente, ter envergaduras de asas de 1 metro ou mais, caçando morcegos e pequenos roedores em voos supersônicos. Eu quero saber a sua opinião.
Se você pudesse escolher um inseto para não crescer com esse oxigênio dobrado, qual seria? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque a maioria de vocês provavelmente vai responder a mesma coisa. A vida na Terra se tornaria uma espécie de parque dos insetos. As aranhas, que tecnicamente são aracnídeos, mas funcionam sob o mesmo princípio de respiração traqueal, em alguns casos com pulmões em livro que ainda dependem de difusão, se tornariam predadores de topo em escala miniatura. A aranha caranguejeira, hoje impressionante mas inofensiva para a maioria de nós, poderia atingir o tamanho de um pneu de carro. E o pior, se o oxigênio dobrasse, o metabolismo desses animais seria incrivelmente eficiente, permitindo-lhes não só crescer, mas também ser mais ativos e ter um tempo de vida maior. A Terra seria uma teia de seda gigante, esperando por presas. E as formigas? O conceito de uma colônia de formigas correição com soldados do tamanho de lagartos é de arrepiar. As formigas são máquinas sociais de trabalho, e seu tamanho é um limitador crítico de sua força de trabalho. Se uma formiga pudesse crescer o suficiente para carregar um objeto 100 vezes maior do que ela mesma em seu novo tamanho expandido, teríamos exércitos de insetos capazes de deslocar montanhas de detritos em questão de dias. Isso mudaria completamente a dinâmica dos ecossistemas. A massa corporal de todos os artrópodes e insetos na Terra já supera a massa corporal de todos os humanos e mamíferos combinados. Se multiplicarmos o tamanho médio dessas criaturas por um fator de 5 ou 10, a biomassa terrestre seria dominada por criaturas de 6 ou 8 patas. Mas o cenário não é tão simples quanto apenas ficar grande. Há outras restrições. Mesmo com o oxigênio abundante, os insetos ainda teriam que lidar com a física, especificamente com a lei do quadrado cubo. Quando um objeto cresce, seu volume e, portanto, seu peso aumenta muito mais rapidamente do que sua área de superfície, que inclui a espessura das pernas. Um besouro gigante precisaria de um exoesqueleto muito mais espesso e pernas exponencialmente mais grossas apenas para suportar seu próprio peso. A gravidade ainda é uma força. No entanto, a alta taxa de oxigênio permitiria a evolução de novas estruturas de suporte e músculos mais poderosos, mitigando, em parte, essa restrição. A natureza também pode encontrar soluções ainda mais estranhas. Algumas das libélulas modernas já utilizam bombas ativas em seus corpos para forçar o ar a entrar em suas caqueias, uma espécie de respiração pulmonar improvisada. Com 42% de oxigênio, esses mecanismos evoluiriam ainda mais rapidamente, permitindo-lhes atingir tamanhos que nem mesmo a meganiura do Carbonífero poderia sonhar. Teríamos insetos com sistemas respiratórios eficientes o suficiente para sustentar corpos do tamanho de um pássaro grande, e eles seriam extremamente ágeis. Pense no nosso cotidiano. Uma praga de gafanhotos gigantes, cada um do tamanho de uma galinha, poderia devastar colheitas inteiras em minutos, transformando a agricultura global em um pesadelo logístico. Escorpiões venenosos do tamanho de gatos se esconderiam em nossos armários. A vida ao ar livre se tornaria um exercício constante de vigilância e perigo, pois não seríamos mais a espécie dominante de longe. Nosso medo instintivo de insetos e aracnídeos seria finalmente justificado, transformando-se em um terror existencial. E o que isso faria com a vida das aves? Nossos pássaros, que são predadores de muitos insetos, de repente se tornariam as presas, lutando por espaço no céu. O equilíbrio de poder seria invertido. Aves pequenas seriam caçadas por vespas gigantes e libélulas monstruosas. O som do zumbido das moscas se tornaria um trovão aguento. Mas antes de continuarmos explorando as consequências dessa atmosfera hiperoxigenada para nós os humanos e para o meio ambiente em geral, que envolveriam o risco de incêndio global e o impacto na nossa própria biologia e saúde, eu preciso de um favor de vocês. Se você está gostando dessa jornada científica e assustadora sobre o que o oxigênio pode fazer, aperte o botão de curtir agora. E se você ainda não é inscrito, faça isso para não perder as próximas explorações de cenários impossíveis como este. Voltando ao nosso mundo de oxigênio dobrado, é importante lembrar que a natureza não para no ponto em que estamos. Em um mundo assim, a pressão seletiva para a sobrevivência seria extrema. Os mamíferos, incluindo nós, teríamos que evoluir rapidamente para encontrar formas de coexistir ou lutar contra essa nova classe de gigantes rastejantes e voadores. Talvez nossa única salvação estivesse na nossa inteligência e tecnologia, mas teríamos que enfrentar um inimigo que está em casa, no ar e no chão, e que agora tem o tamanho e a força para nos desafiar diretamente. Qual seria o nosso plano de ataque contra um enxame de abelhas assassinas do tamanho de pombos? Essa é uma pergunta que vale a pena pensar. Compartilhe sua estratégia de sobrevivência contra os insetos gigantes nos comentários, porque a próxima parte dessa história vai mergulhar nas implicações para a nossa saúde e para a própria química do planeta. E acreditem, a combustão espontânea será o menor dos nossos problemas.